Olá, pessoal. Eu sou a Malu, do time de comunicação do Pulse Hub, e essa é a terceira edição do Hora da Prosa, um projeto em parceria com o AgriHub Space para levar informação, conteúdo e encurtar as distâncias para o nosso público nessa época de pandemia e isolamento social, né? Falando um pouquinho para vocês do Pulse, o nosso Hub é uma iniciativa da Raizen. Nós trabalhamos com o modelo de inovação aberta e conectamos startups a investidores, universidades e a própria Raizen, além de outros players do mercado. Nós aproximamos as pessoas que tenham um desafio, a empreendedores que tenham uma solução inovadora, e a Raizen é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo, desde o cultivo da cana até a produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, comercialização e distribuição de combustíveis. Hoje, meu parceiro aqui na moderação é o Magnus e vai falar um pouquinho para vocês sobre o AgriHub Space. Bom, o AgriHub Space é um hub de inovação focado no agronegócio. Ele é no Mato Grosso, uma iniciativa da LM Ventures, a nossa empresa, junto com o Sistema Famato, e ele possui parceria com players de referência no mercado do agronegócio, como a Agroamazônia, a Amage, a Bayer, a TMG e a Rede Fazendas Alfa. A gente procura fomentar a inovação através da inovação aberta, conectando startups a grandes empresas, a produtores rurais e a todo o ecossistema do agronegócio, para desenvolver novas tecnologias e solucionar problemas reais do campo. Então, o nosso programa de relacionamento, ele foca muito trazer soluções para o campo, implementar tecnologias direto nas empresas e junto aos produtores, através da inovação aberta, com startups ou com outros players, que além das startups, como academia, empresas, pesquisadores e outros fornecedores. Legal. Pessoal, o tema do nosso bate-papo de hoje, então, é investimentos em agtechs nessa época de crise. Esse é um setor que vem crescendo muito nos últimos anos. O estudo Radar Agtech Brasil 2019, que foi feito pela Embrapa, em parceria com a SP Ventures e a Homo Ludens, identificou 1.125 agtechs no Brasil. Em 2018, elas tiveram, no total, um investimento de 80 milhões de dólares. Então, é um número bem expressivo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário hoje com 3 especialistas no assunto, que são a Carol Morandini, que é Head de Portfólio Scouting da Wayra Brasil, o Flávio Zaclis, fundador da Barna Investimentos, e o Chico Jardim, sócio fundador da SP Ventures, que é um dos parceiros aí do Pulse. Vou colocar nossos convidados aqui. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada por aceitarem o convite para participar desse projeto conosco. Vou pedir para vocês darem um oi para todo mundo, se apresentarem rapidinho. Pode começar pelo Flávio. Boa tarde, boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Malu. Obrigado, Magnus. Acho que é uma iniciativa bem legal. Mais legal ainda que a gente conseguiu juntar pessoas de uma forma remota, num momento tão especial como esse. Bom, meu nome é Flávio, eu sou fundador da Barna Investimentos. Nós somos um fundo de venture capital especializado em rodadas seed e, eventualmente, em rodadas de Series A também. O AgTech é, sem dúvida, uma das nossas teses principais de investimento, e a gente tem uma certa exposição à indústria até antes mesmo da Barna, e agora pela Barna também a gente está no nosso terceiro investimento em agro, indo para o quarto. Então é um prazer estar aqui com vocês, que eu puder dividir de informação, conhecimento e opinião, eu estou à disposição. Obrigada, Flávio. Carol, vou pedir para você dar um oi agora. Oi, tudo bom? Boa tarde, todo mundo. Espero que muita gente tenha se inscrito e mande boas perguntas. Eu sou Carol, Head de Portfólio e Scouting da Wayra. Basicamente, meu trabalho na Wayra é cuidar do nosso portfólio de startups investidas, né, o dia a dia delas, além de buscar novas startups no mercado para investir. Nesse mundo de agro, a gente já investiu em algumas empresas lá atrás, né, na Bov Control, que é uma do início da Wayra,
E mais recentemente a gente investiu na IoTag, que foi uma das empresas que veio do portfólio do Agro IoT Lab, que é o que a gente chamou a parceria da Vivo, Raizen, Ericsson, da Wire e do Pulse. É um programa bem legal que a gente rodou ano passado, e desse programa a gente teve uma investida, né, das 6 que entraram no programa, uma a gente investiu e outra a gente está em negociação. Obrigada. Bacana. Chico? Boa tarde, pessoal. Bem, queria fazer minhas palavras do Flávio, né? E fico particularmente feliz, pessoal, em ver o Pulse, né? Essa iniciativa aí da Raizen, em conjunto com o Magnus e com o Ricardo, ter virado essa plataforma que não depende mais só do espaço físico, né? Virou uma plataforma de disseminação de conhecimento, encontro, seja físico ou seja virtual, como está sendo aqui agora, nessa situação adversa aí que a gente está passando. Então, eu fico muito honrado em fazer parte. Eu sou cofundador da SP Ventures. A SP Ventures é uma gestora de Venture Capital aqui de São Paulo, mas a gente investe na América Latina. A gente começou generalista, focado em estágio incipiente e tecnologia. Mas logo no nosso primeiro fundo, a gente fez metade do investimento do fundo no setor do agro. E foi ali que a gente identificou que investir em agtechs, investir nessa revolução que o agronegócio está fazendo e vai continuar nos próximos anos, é a melhor oportunidade de investimentos da nossa geração. Tanto do ponto de vista de retorno financeiro, quanto do ponto de vista de propósito, né? Garantindo aí segurança alimentar e criando uma agricultura sustentável e benéfica para o produtor também. A gente já fez mais de 20 investimentos em agtechs, Brasil e Argentina, seja na cadeia da pecuária, cadeia da agricultura, dentro da porteira, fora da porteira, digital, biotech. Então a gente acaba participando aí da cadeia como um todo. Legal, obrigada, Chico. Bom, agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Vamos começar, então, eles vão falar um pouquinho aí sobre a visão desse cenário, projeções. Vamos lá. Flávio, vamos pela ordem das apresentações, então? Vamos sim. Bem, eu acho que a melhor forma da gente começar a falar um pouco sobre isso é separar os períodos e os prazos, né? A nossa visão de longo prazo é que o agtech pode se beneficiar do que está acontecendo, né? Mas isso é uma visão de longo prazo, acreditando que o fluxo de pessoas indo e vindo por um bom tempo será menor e que os controles necessários no campo e na produção têm que ser mais rigorosos, tem que ter mais dado crível, né? Para que os produtores e as empresas em geral consigam minimamente controlar sua produção de uma forma mais remota, mas utilizando dados para isso, né? Então, eu acho que é difícil dizer o que vai acontecer no curto prazo, difícil generalizar, né? Tem empresas do nosso portfólio que vão sofrer muito, que não estão ligadas no ag, tem empresas do ag que vão sofrer mais, tem empresas do ag que vão sofrer menos, né? Eu particularmente acho que as empresas em agtech que tenham um ótimo produto e que consigam trazer tecnologias integradas para dentro da sua plataforma e, com isso, cruzar um monte de dados e dar de output para quem está usando uma série de informações para tomada de decisão, eu realmente acredito que essa empresa, no longo prazo, vai ser beneficiada, né? Eu tenho bastante convicção disso, então a gente é bem otimista com relação ao mercado de agtech, independentemente do que está acontecendo agora. No curto prazo, todas as nossas empresas se prepararam para um cenário muito difícil para os próximos 2, 3 meses, né? O que a gente tem tentado fazer com as empresas investidas é deixar claro que fica muito difícil planejar 9 meses para frente, 12 meses para frente, e que, infelizmente, a gente tem que olhar para o cenário de forma quinzenal. Então, quinzenalmente, a gente está sentando com as empresas, reavaliando o que tem que ser feito, se é reduzir custo, se é criar algum feature novo no produto, se é abandonar algum tipo de investimento, ou se não seguir com aquele tipo de investimento que envolve CAPEX. Enfim, estamos olhando muito para isso no curto prazo.
do nosso portfólio, né, a gente tá no 10º investimento, a gente está indo para o 8º investimento na carteira. Né? A gente saiu de Strider, que vendeu, saímos de uma outra empresa, e a gente está concluindo agora mais um investimento. As nossas empresas de AgTech no portfólio, que é a Agritask e a Vicana, eu acho que ambas vão se beneficiar, né, no longo prazo. Então, a Agritask tem um sistema espetacular que integra muitos dados de muitos outros players, né? E ela consegue, com esses dados, fornecer informação valiosa para o mercado financeiro, né? Especialmente para quem dá crédito e para seguradoras, né? É como o Chico falou, uma questão de segurança alimentar. No Brasil, hoje você tem menos de 10% da safra segurada, enquanto países desenvolvidos isso é perto de 90%, 100%, né? E grande parte do problema, e porque é tão baixo esse número, é porque não existe dado confiável de micro-regiões no campo. Então, a gente acha que esse é um caminho, né, que o agro vai seguir. É difícil dizer se, puxa, vai sofrer 3 meses, 6 meses. Acho que não é a nossa função, né, como investidor, enxergar esses tipos de prazo quando você está olhando para o investimento. Então, a gente acha que no longo prazo, as nossas empresas e o setor como um todo vai se beneficiar. No curto prazo, todos tiveram que ajustar, né? Então, reduzir CAPEX, reduzir planos de expansão para esse primeiro momento, né? Segurar um pouco para ver o que vai acontecer. Os sinais têm sido bons. A gente não perdeu receita nas empresas de agro. A Vicana, que é uma empresa que é farma e agro, né? Ela tem toda a parte de cultivo, que é 100% agro, e depois tem toda a parte de R&D, farma no Canadá. A gente também acha que vai se beneficiar muito, né? Que essa parte farma, com tudo que está acontecendo, vai se beneficiar, que a demanda vai ser maior e que com o avanço da indústria, tanto na parte de genética de cultivo, como na parte de pesquisa e desenvolvimento de medicamento, a gente acha que vai ser um produto cada vez mais demandado pela sociedade, né? Agora, as empresas de AgTech que focam muito numa solução específica, né, que tem pouca integração com outras soluções, que traz basicamente um produto que resolve ou dá visibilidade para um componente do campo, eu acho que essas empresas vão ter mais dificuldades, né? Elas vão ter mais dificuldades de brigar com os competidores que oferecem um produto mais completo e, obviamente, de ter fôlego para continuar desenvolvendo o produto e catch up nas que já estão mais desenvolvidas, né? Mas, de forma geral, assim, o agro lida com necessidades básicas do ser humano, né? De se alimentar, de se vestir, e várias outras coisas. Ele é base para muitos outros produtos. Então, eu realmente acho que o agro vai continuar segurando a economia, acho que vai crescer, o Brasil vai ter um papel ainda mais relevante mundialmente no agronegócio, e como eu sempre falei, eu acho que as tecnologias do AgTech, que tem, às vezes, demorado mais para ser implementada, com o que está acontecendo, eu acho que a gente vai ter um fast track de muita coisa, e a curva de adoção de muitas soluções que a gente achava que ia acontecer num período mais esticado, possivelmente aconteça num período muito mais curto. Então, esse é um pouco do nosso ponto de vista como investidor, olhando para o setor como um todo e analisando um pouco o que está acontecendo com as nossas próprias empresas. Legal, Fábio, obrigada. Vou passar agora a palavra para a Carol, e no final aí a gente troca ideia com mais algumas perguntas. Maravilha. Vamos lá. Então, eu vou tentar trazer um pouco, eu acho que a visão do meu lado mais corporate, digamos assim, né? Mais corporativo, porque a Wayra, eu não expliquei inicialmente, né? Até para não me estender muito na abertura, mas a Wayra é o hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo. Então, a gente faz parte de uma grande empresa que busca inovação em diversas áreas, né? E agro passou a ser uma das áreas também muito importantes, devido à conectividade, de levar a conectividade ao campo e de dados que a gente pode trabalhar para melhorar realmente a produção e todo o armazenamento de informações e a troca, né? A gente lá no passado, como eu expliquei, quando a Wayra era uma aceleradora de empresas e hoje a gente se reposicionou para um hub de inovação porque a gente investe mais dinheiro e a gente busca empresas que têm um potencial de fazer negócios com a Vivo e com a Telefônica, né? Além de outras grandes empresas, a gente passou a investir mais, né, nas startups e buscando conectar
seja com desafios da empresa, ou seja com oportunidades de negócio. E agro e IoT são áreas e tecnologias que a gente acredita como corporação que tem um grande potencial para gerar negócios. Aqui eu acho que no Brasil é meio que óbvio, muito claro, né? A gente é um dos países maior produtor de alimento e de pecuária e tudo mais, né? Os nossos campos, o lado é gigantesco, então eu acho que existe oportunidade clara em se fazer negócio ali. Cada vez mais a conectividade chega e outras que vão indo para o campo vão aumentar esse tráfego de dados e oportunidades. Por isso também a gente, em 2018, 2019, fechou essa parceria com o Pulse e com a Raizen, né, que eu expliquei muito brevemente, mas foi uma parceria entre a Vivo, a Raizen e a Ericsson, e o Pulse, né, as startups escolhidas ficavam no Pulse para poder usar o campo da Raizen, né, que disponibilizou esse campo de testes. A Ericsson disponibilizou plataformas e a Vivo a conectividade para tentar trazer inovação cada vez mais para o campo. A gente viu grandes oportunidades acontecendo, como a IoTag, a Ativa Soluções e outras empresas que estão hoje trabalhando muito próximo com a Vivo, né, e com a Raizen, para fazer com que a gente consiga gerar mais negócios no campo e trazer e levar mais dados. Eu acho que em termos de setor, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de Covid, né, enfim, onde me parece que uma das coisas básicas voltou para o mundo da alimentação, eu acho que esse é um momento interessante para as startups do agro, porque uma das, como o Flávio estava falando, né, todas as empresas, as startups, elas têm o seu alto e baixo no seguinte sentido: são pequenas empresas, e como uma pequena empresa, né, que estava começando, ou que tem poucos clientes e que tem pouco caixa e que está sempre buscando novas rodadas de investimento, são empresas que podem sofrer muito por conta dessa economia estagnar, e não só estagnar, e ir para uma recessão clara que a gente está vendo. Por outro lado, startups, elas tendem a ser mais ágeis ou a sobreviver até em situações que a gente jamais imaginaria, né? No sentido de agro e conectividade, IoT, a gente vê uma oportunidade, porque diferente de alguns setores, o setor da comida, da alimentação, é um setor que é extremamente necessário agora, é uma coisa que não tem como parar e vai continuar sendo muito procurada, né? Então, a gente enxerga esse sendo um setor que tem grandes oportunidades. No mundo das startups e inovação e tecnologia, a gente vê, e das crises, né? Vamos juntar a crise nisso tudo. A gente viu grandes empresas hoje que existem no mundo saindo de momentos de crise. Então, eu acho que o agro realmente tem os seus desafios, mas eu acho que tem grandes oportunidades e pode ser um dos setores que mais vai levar o Brasil também como economia para frente. Vai ajudar economicamente o Brasil, né? Outro ponto é a digitalização do campo, a digitalização do agro, que a gente sente que por muito tempo existiu não só uma barreira de digitalizar, mas talvez um pouco de lentidão, e agora a gente vê não só no agro, mas como na saúde, na educação, áreas bastante tradicionais da economia, vão ter que correr. Né, vão ter que correr para digitalizar, para se transformar, e quem conseguir enxergar essas oportunidades vai sair bastante na frente. Então, eu acho que, assim, eu enxergo com bons olhos o setor de agro e IoT. Como empresa, né, como o Aira, no caso de investidor, a gente é um investidor com um ticket menor, mas a gente consegue investir até R$1 milhão por startups, e a gente adora fazer co-investimento, então a gente gosta de fazer co-investimento com fundos de investimento. A Barney a gente tem co-investimento, a SP Ventures acho que ainda não, mas talvez tenha, e a gente gosta muito de fazer co-investimento. Por quê? Porque o fundo ele traz talvez um ticket maior para a startup, e a gente pode trazer o lado da grande corporação, a gente pode tentar ajudar com negócios lá dentro,
E eu acho que essa é uma oportunidade para todo mundo, porque no nosso caso, por exemplo, falando de Wayra, a gente segue investindo, mesmo agora nesse momento de crise, a gente continua buscando startups para investir. Agro-IoT são áreas que a gente está investindo. A BOV, ela é pecuária, mas a gente considera dentro do mundo agro. Então, a gente vem olhando tudo que a gente pode achar para maquinário, transmissão de dados, conectividade, enfim, tecnologia, né? Tem que ser baseado em tecnologia, obviamente, mas a gente vê grandes oportunidades. Então, acho que é importante a gente continuar super conectado ainda, né? Agora mais conectado ainda online e conseguindo trocar essas ideias, né? Com vocês que estão provavelmente muitos buscando investimento, outros buscando ajuda de alguma forma. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada. É um momento de crise. A gente vai ter que se ajudar e buscar oportunidades para esse mercado que eu acredito que tem bastante em termos de economia e alimentação. Legal, Carol, obrigada. Boas observações. Agora eu vou passar a palavra para o Chico. Vamos lá. Eu tendo a concordar com tudo que já foi colocado, né? Mas eu adianto que talvez eu seja o mais otimista aqui do grupo, tá? Quando a gente captou o nosso último fundo, a gente já vendeu o agro, né, e ilustrando a crise de 2015, 2016, que o Brasil encolheu aí o PIB 7% quase, como sendo uma tese defensiva, né? Que o agro ele performa bem mesmo quando o resto da economia não performa bem, né? E quando a gente olha para o atual momento, a atual conjuntura, a gente está apostando que isso vai seguir firme e vai validar muito a tese de empreender e investir em agtech como sendo uma tese não só com excelentes oportunidades de retorno financeiro, mas também com uma tese que protege o investidor de momentos como esses, né? O Flávio já citou alguns motivos, né? A demanda por alimentos é uma demanda bastante inelástica quando a gente compara com outros produtos. O segundo é que o mercado consumidor, para quem não sabe, o Brasil é hoje o segundo maior produtor de alimentos e o maior exportador de alimentos. Então, o mercado consumidor do nosso produto agro é o mercado externo. E o produto é denominado em moeda forte. Então, vamos pegar o momento agora que a gente está vivendo. Como é que o produtor brasileiro está passando por essa crise? Saca de soja está chegando no Porto de Rio Grande a R$103, né, dependendo do dia. Isso é um recorde histórico, né? Então, no meio dessa crise, o produtor está tendo um recorde histórico. Exportação de soja no mês de março foi 50% mais alta do que o mesmo mês do ano anterior, 2019, com a China voltando muito forte, né? Então, quando a gente olha a espinha dorsal do agro brasileiro, os cereais, o mercado vai muito bem, né? E a expectativa é que continue indo muito bem. E aí, pegando um outro ponto que o Flávio levantou e que a gente também acredita que vai ser muito importante, é que essa crise está acelerando uma série de tendências, né? Eu vou dar um exemplo. Pega o e-commerce para o agro. A gente já está investindo numa companhia nesse segmento, na Argentina, a Agrofy, que é um marketplace de produto agrícola, maquinário, insumo e tal. 2 anos atrás, o AgriShow Ribeirão Preto, se não me falha a memória, o número exato, comercializou 2,7 bi de reais em vendas, né? Esse ano não vai ter AgriShow. Então, as empresas precisam fazer essa venda, precisam se comunicar com clientes, mas você não vai ter visita concessionária, não vai ter visita revenda, não vai ter visita agrônoma, pelo menos vai ter muito menos, né? E o agro não pode parar, pelo que a gente citou até agora. Então, o produtor vai ser forçado a uma tese, uma tendência que ele já vinha fazendo, que é de experimentar e comprar insumo, produto, e a gente acredita que vender produto também com uma experiência digital. E depois que você tem uma experiência digital e você supera aquela barreira psicológica, é difícil voltar, né? Outra grande tese que a gente acredita que vai ser ultra acelerada nessa crise as fintechs para o agro, né? Então,
não vai ter mais essa de ir numa agência bancária, receber o gerente na sua fazenda, conversar, discutir tese, taxa e tal. Então, uma tendência que a gente já vinha do crédito ser encontrado e a transação acontecer de um financiamento agrícola, em outros setores acontecendo online, agora também vai acontecer com o produtor. Monitoramento de fazenda, entre outras teses, né? Então a gente está vendo várias teses que vão ser ultra aceleradas pela crise atual de forçar a virtualização, a comunicação virtual, e a gente está achando que isso vai ter efeitos duradouros muito positivos, né? Então, como investidores, a gente está bastante empolgado. É óbvio, né? É uma crise terrível, tem um custo em vidas humanas fatal, mas em termos de olhar os setores da economia, com certeza o agro vai ser um dos menos atingidos e com certeza as tendências tecnológicas nas quais as agtechs estavam abraçando vão ser disparadas, aceleradas. Isso dito, só para deixar bem claro, não vai ser todo mundo que vai ganhar. Então, a gente já está vendo algumas culturas, alguns segmentos sofrendo bastante, né? O setor de açúcar e álcool, por exemplo, com o preço do petróleo, nem tanto pela crise do Covid, mas indiretamente sim, já está experimentando um período bem difícil. A gente tem monitorado bastante o mercado de HF, hortaliças e frutas, e ornamentais, né? Setor que está sofrendo bastante. Ornamentais principalmente, né? Flores, eventos e congressos festivos, tal, sendo cancelados, prejudica muito na veia. Agora, quando a gente fala de HF, foi um pouco menos intuitivo para a gente, né? E a nossa interpretação inicial as pessoas pararam de comer em restaurante, pararam de comer restaurantes por quilo, e aí na migração para comer e preparar comidas e alimentos em casa, elas optaram inicialmente por alimentos mais fáceis de preparar, pasta, macarrão, e também, né, óbvio, com perecíveis, acho que tem muito menos desperdício. Então, quando você compra e consome em casa, tem menos desperdício na cadeia de food service. Então, vai ter alguns setores que vão sofrer? Vai. Mas as oportunidades no agtech, um setor que vai passar ainda bastante saudável desse negócio, e algumas tendências vão se acelerar bastante, a gente está muito otimista. Legal, obrigada, Chico. Vou colocar o pessoal online aqui. Pessoal, obrigada. Acho bacana essa visão de otimismo de vocês. Inclusive, foi uma pergunta que a gente recebeu, porque fala-se muito, né, dos aspectos negativos, das consequências, mas quais as oportunidades, né, que podem ser enxergadas em meio a essa crise. Muito legal as considerações de vocês. Magnus, vamos às perguntas? Vamos lá. Eu acredito que, assim, todo mundo tem uma tendência a olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Então, acho que foi falado bastante de oportunidades. Obviamente, nós estamos numa crise. Crise não é nada muito novo para brasileiro, né? Então, acabamos de sair de uma, então, mal e mal saímos, já estamos na mesma de novo. Então, não é um negócio que mudou muito. Mas, historicamente, né, pegando os dados que vocês mesmos falaram, o agro vem crescendo 4%, 5% ao ano, todo ano. Tudo bem, pode ser que tenha um revés ali por conta do etanol que o Chico mencionou, ou não. E o engraçado que eu estava falando, daí eu queria o posicionamento de vocês em como aproveitar essa oportunidade de crescimento de 4%, 5%, talvez digital, já foi falado, mas que outras oportunidades a gente tem fora isso. Porque, assim, a gente está visualizando mundialmente uma recessão econômica gigantesca, e a gente estava fazendo uma análise outro dia aqui e falou assim, não, a economia está parando porque as pessoas estão comprando só aquilo que elas precisam, que é basicamente comida. O resto está parado. O que precisa mesmo está funcionando. Então, assim, o agro é o que precisa, não tem para onde correr, e vai continuar precisando. A pergunta toda então tá bom, vamos ter um monte de dificuldade, vamos ter 5% de crescimento, como é que a gente prepara as startups para aproveitar essas oportunidades? Ou como é que a gente desenvolve coisa, talvez, mais rápido para aproveitar essas oportunidades? Seja com programa, seja com investimento, seja com parceria, seja, não sei, o que vocês acham que as startups podem fazer para tentar aproveitar essa oportunidade do agro especificamente, considerando que o ciclo de agro sempre é longo, a gente sempre falou que o ciclo é longo.
Magnus, já vou responder a tua pergunta. Eu preciso sair 1 minuto por questões aqui que não tem ninguém para atender uma pessoa na porta. Me dar 1 minuto, eu já volto aqui. Bem, eu pulo na granada, por enquanto. Bem, primeiro, eu vou dar mais uma veia otimista em cima da tua pergunta, tá? Cara, as agtechs não entraram na euforia que a gente teve nos últimos 2 anos de série A de 60 milhões de reais e série C e status unicórnio. Então, a realidade das agtechs sempre foi bootstrapping, cara. Tem que sobreviver com venda, tem que sobreviver com pouco caixa, queimar pouca grana. Então, a cultura que a gente vê dos empreendedores agtechs aqui no Brasil, por essa escassez constante de investidor e caixa, na minha opinião, deixam elas bastante adaptadas, né? O Flávio comentou muito bem, acho que as startups de todos os segmentos, elas já estavam muito preparadas para essa desmobilização, né? Todo mundo usava arquivo digital, Dropbox, Google Drive, todos os sistemas eram SaaS, já tinha um preparo para poder continuar o nível de produtividade no day after, entregando 100%. Então, muito mais do que uma empresa grande, que tem, né, todos os firewalls, sistemas de gestão, né, muito mais difícil. Então, primeiro, isso. Segundo, já estavam acostumados a trabalhar com pouco dinheiro, né, e o setor vai passar pouca crise. Então, agora, isso dito, eu acho que todo mundo tem juízo. O que isso significa? Pelo menos aqui, mas eu tenho certeza que meus colegas também devem estar pensando iguais, o Flávio com certeza. Cara, a gente está seguindo o receituário de todos os gestores. Queremos redução de custo em termos de folha de pagamentos, então vamos ver o que o governo está fazendo para a gente poder reduzir jornada e vamos cortar que a gente puder cortar nesse momento. Então vamos tentar reduzir 10% a 20% de folha. Segundo, vamos descortar a despesa discricionária. Então, despesa de marketing online, despesa de crescimento, despesa de viagem, cortar. Pá. Terceiro, renegociar todos os contratos que a gente tem. Aluguel, AWS. Então, assim, com a própria Vivo, né? Então, assim, reduzir custo e se preparar. Eu vi empresas e eu recomendei isso para companhias do nosso portfólio, tiver limite bancário aberto, saca a grana e vão pagar juros, mas com dinheiro em casa, e a gente viu alguns bancos reduzindo limites, aumentando taxas no momento que começou a crise, e isso aconteceu também nos Estados Unidos com bancos, né? Então a gente percebeu esse movimento, mas assim, o dever de casa que a gente deu para todas as companhias foi: eu quero aumentar o seu runway, a sua pista de decolagem, em pelo menos 6 meses, tá? E aí, essas eram as ferramentas que a gente deu para todas, tá? O Flávio, acho que foi, né, bem certeiro no diagnóstico, no dever de casa. Não. Quer comentar um pouco alguma coisa, Carol? Desculpa. Não, pode falar. Eu acho, assim, a gente está vivendo uma crise que, em geral, quando você tem crise, você remete a alguém que já passou por alguma para ter algum tipo de guidance, né? O que você fez, o que você não fez. A verdade é que não existe nenhuma pessoa ativa no mercado hoje, em lugar nenhum no mundo, que tenha passado por uma crise parecida, né? Porque talvez a mais parecida foi em 1918. Acho difícil o cara estar ativo se ele passou por aquela. Se tiver, estou precisando dessa forma. Mas, então, é uma coisa muito inédita para todo mundo, né? E eu acho complicadíssimo fazer planos muito longos, né? Eu já falei isso, mas eu realmente acho que essa é a realidade, né? A gente está muito próximo das empresas e a gente, literalmente, uma vez por semana, a cada 15 dias, senta e reavalia, né? O que é core, o que não é, o que eu tenho que deixar de investir em detrimento de outras coisas, né? Para poder, primeiro, sobreviver, segundo, sair forte, né, dessa crise, porque é inevitável. Acho que uma das coisas que as crises fazem é separar um pouco o trigo do joio, né? Assim, vão ficando os que tinham mais fôlego, os que tinham melhor qualidade, mas vai realmente separando um pouco. E, se conseguir crescer pós-crise, melhor ainda, né? Então, tem, por exemplo, vou dar um exemplo real da Avicana, que é a nossa empresa investida de cannabis medicinal. Ela tem um custo altíssimo com R&D, né? Com pesquisa e desenvolvimento. O custo é altíssimo, são caras com PhD, sentados no Canadá. Poxa, a gente sentou, reduziu um monte de custo, conversou com a companhia, mas a gente chegou à conclusão que
a companhia é uma companhia farma, né? Então ela precisa desenvolver medicamento e esses breakthroughs de novas soluções de remédio, elas precisam acontecer para que a empresa tenha valor. Então, reduzimos em muitas outras coisas, né? E tentamos reduzir o mínimo possível em R&D, que pode ser meio contraintuitivo no primeiro momento, né? Porque o R&D não é um negócio que te gera receita no curto prazo, ele é um negócio que consome, é um centro de custo muito grande, sem nenhum tipo de garantia de resultado, né? Então, eu acho que é importante também entender nas empresas do portfólio o que é o core business de cada uma, né? Mesmo estando dentro do agro, o que é core dentro daquilo, né? Então, por exemplo, a AgriTask, né? O core da AgriTask é conseguir ter uma solução completa, com dados super confiáveis, para fazer com que as seguradoras e os bancos consigam emitir crédito de um jeito, emitir e controlar as garantias do crédito de uma forma super eficiente, com informações muito, muito confiáveis, né? Então, assim, para a AgriTask, o core é um pouco diferente para a Vicana, que é um pouco diferente para uma empresa investida da SP Ventures e assim por diante, né? Então, eu só acho importante realmente tentar entender o que é fundamental, sempre acreditando que a empresa não vai morrer depois da crise, né? Então, o que é fundamental para ela poder sair bem disso, mas sem deixar de ter um pouco de pé no chão, entender que o momento é difícil, né? Que o consumo como um todo vai abaixar e que nesse primeiro momento eu acho que é inevitável as empresas, como o Chico falou, terem que reduzir custo, né? Reduzir um monte de despesas que nesse momento talvez não sejam tão relevantes e necessárias. Comentar alguma coisa, Carol? Acho que é isso mesmo. A gente também conversa muito com eles, né? Semanalmente, a gente tenta entender o que eles precisam de ajuda. A vantagem da gente ser quase que um primeiro investidor é que muitos deles têm investidores grandes como os fundos, né? Então, a gente tem, além de tudo, uma força, uma ajuda extra, que a gente não é o único investidor. Então, tem os VCs maiores que estão nessas empresas e acabam ajudando. O que eu tenho visto é assim, a gente não é, a Wayra, ela não tem um foco específico em termos de setor, então a gente não é só agro, né? E eu acho que concordo com o Chico nesse sentido. Eu vejo que o empreendedor agro, ele é muito diferente dos empreendedores e empreendedoras dos setores que são puramente tecnológicos, software e tal, né? O agro muitas vezes tem hardware, então são empreendedores também mais, enfim, empresas que precisam de mais dinheiro para investir no que eles estão fazendo, nas soluções, e muitos empreendedores, pelo menos os que eu já cruzei, vinham de um mundo mais tradicional do que o mundo tech, do valuation maluco e etc. Então, concordo nesse sentido, assim, muitos deles, o primeiro investimento ou é com a gente, né, desses que eu falei, ou eles têm investimentos menores, então eles sempre vieram no bootstrapping, né, com dinheiro próprio, ou com a família e com incentivos. O ciclo de venda é outro, porque eles também lidam com o produtor lá no meio rural e a empresa, e então ele tem que, não é bater de porta em porta, é bater de campo em campo, né, que está uma distância gigantesca um do outro. Então, é outra realidade, né, é uma realidade que, assim, você vê que muitos deles estão passando, e alguns entendem que, putz, pode ser que eles se endividem em alguma coisa, mas eles sentem que eles vão passar, que vai passar, vai passar porque é uma área vital, é uma área que todo mundo vai buscar cada vez mais, está se digitalizando cada vez mais rápido, e é necessário. Eu concordo com o Chico, assim, não só a área de fintech para agro, por exemplo, mas estou vendo coisas surgirem aí em seguro, né, em seguradora para agro. Então, você começa a ver coisas aparecendo que são interessantes. No nosso caso, em termos de o que falar para startup, eu não vou nem me repetir no que eles estão dizendo, mas assim, algumas startups, né, e aí são setores variados que a gente tem, criaram planos de contingência muito interessantes, tentando olhar, por exemplo, seja o mundo agro ou não, tentando olhar que grandes clientes ou que tipo de cliente está sofrendo menos com isso. Então, por exemplo, né, telco, realmente, assim, tem que conversar e negociar para baixar os custos, e, né, que é fornecedor, mas, assim,
telco, todo mundo. A gente só está fazendo isso daqui agora porque a gente tem conectividade, a gente tem internet, etc. Concordo com o Flávio que essa é uma crise sem precedentes, com certeza absoluta. Acho que o que a gente está vivendo é de extrema incerteza. Nos olham e nos perguntam, mas quando é que você acha que tudo vai voltar? Eu não faço a menor ideia quando tudo vai voltar. Só vai voltar quando tiver uma vacina, porque de resto a gente vai sair da quarentena, vai começar a diminuir, aí vai começar a contagiar de novo e vai voltar para a quarentena. Ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Só que a gente tem que acreditar que vai melhorar, porque senão, que mundo vamos viver, né? Agora, a vantagem de 1918 é que temos também como nos falar, temos essa conectividade que faz com que todo mundo esteja trabalhando de alguma forma, todo mundo esteja tentando vender de alguma forma. Então, o que eu acho é que as startups, né, têm que olhar para o seu core business. Também concordo com o Flávio nisso. Eu acho que, assim, tem muita empresa que ela tem alguns setores que ela vai tentar buscar vender e tal. E o que eu vi de bons planos de contingência é que as empresas estão tentando, aquelas que conseguem negociar com o setor de energia, com o setor de alimentício, com o telco, está focando nesse tipo de empresa. Porque não adianta, por exemplo, hoje você tentar, talvez, negociar com uma automobilística. Já tem um monte de fábrica parada. Então, como é que você vai negociar? Eles não estão vendendo, não tem nada agora de fato acontecendo. Então, eu acho que esse pode ser um caminho de tentar olhar daqueles clientes que você tem, quais são aqueles que vão continuar comprando agora, nesse momento, porque a área deles não caiu. Então, talvez esse seja só um adendo do que eles falaram. Queria explorar um pouco também essa questão das fintechs no agro, né? Quer dizer, eu acho que o próprio financiamento do agro ele passou por uma mudança grande no Brasil nos últimos anos, e agora vai passar por uma outra mudança sem precedentes por conta da crise, do empossamento e desempossamento de divisas. Como é que vocês veem que as fintechs, ou as agrofintechs, se é que isso é um setor, mas, enfim, as startups de financeiras relacionadas ao agro poderiam ajudar e poderiam se aproveitar disso? Com que tipo de abordagem, com que tipo de postura, com que tipo de solução vocês têm olhado por aí? Quer que eu responda, Chico? Você que manda. Vocês que mandam. Pode ser, Flávio. Cara, assim, eu acho que a forma mais simples de responder essa pergunta, cara, na minha opinião, eu estou bem convicto disso, é dados, né? Sem dados, você vai melhorar talvez o processo, né? Vou reduzir o número de visitas e tudo mais. Mas o que falta hoje para uma... Oi? Vou fazer uma assinatura digital. Assim, você vai melhorar algum processo, entendeu? Assim, redução de locomoção, esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, você precisa melhorar para quem tá dando dinheiro, né? Quem estiver dando dinheiro, seja uma seguradora, um banco, precisa, primeiro, ter confiança de que a produção está lá, de que aquele cara é honesto, de que o que ele está reportando é verdade, né? E depois precisa ter confiança de que existe plantio, de que existe minimamente garantia, que essa garantia está sendo monitorada, né? Então, para mim não existe outra forma de fazer isso sem dados, né? Porque os dados falam por si próprios. Se a gente conseguir chegar no momento em que um banco consiga enxergar de uma forma completa como que um produtor fertilizou, corrigiu, botou pesticida, colheu, armazenou, conseguir ver que aquele cara consistentemente nos últimos 2, 3 anos produz 75 sacas, enquanto o vizinho produz 56, né? Ou seja, ele é um produtor muito melhor, muito mais sofisticado, muito mais seguro. Os dados vão conseguir mostrar isso. E com esses dados, o banco e a seguradora deveriam conseguir emitir crédito e apólice de uma forma muito mais eficiente, muito mais barata, né? E muito mais tailor-made para cada produtor. Porque hoje, como é que é feito isso? Hoje eles pegam macro-regiões do IBGE, né? Determinam alguns KPIs específicos e aplicam isso para territórios gigantescos, né? Que tem microclimas, que tem diferença de qualidade de produtor, de sofisticação de produtor. Então, assim, eu acredito muito que o mercado financeiro para o agro está muito longe de sua capacidade, mas muito longe, né? Existe capacidade muito maior para se dar créditos, demanda para crédito num volume muitíssimo maior, né?
mas eu acho que a forma de crack esse code, assim, de realmente a gente ver um mercado pulsante, né, de financiamento agrícola, depende dos dados, da qualidade dos dados que os produtores conseguem fornecer para quem está financiando a cadeia. Então, eu realmente acho que esse é o ponto-chave para essa indústria, né? Conseguir ter dados confiáveis, consistentes, para a gente poder aumentar a transparência do agro e ter financiamento, ter seguro, ter colateral, conseguir ver armazenagem, qualidade de grão, tudo de uma forma muito mais clara e transparente para todos os entes da cadeia. Chico, quer comentar? Sim, pegando no ponto que o Flávio botou, mas, de novo, sendo talvez um pouco mais otimista, né? Olhando para o que está acontecendo em algumas empresas nossas que estão tentando atacar esse desafio aí já há algum tempo e enfrentavam barreiras, né? Pega, por exemplo, a Bart Digital, que faz a digitalização do processo de barter. Qual era um dos grandes desafios que a Bart tinha? A gente não conseguia trabalhar com alguns cartórios muito importantes do Centro-Oeste, que não aceitavam a assinatura digital, e acabavam sendo uma resistência infalível, porque se você não passava pelo cartório, você não tinha fé pública no título e você, consequentemente, não conseguia realizar uma transação de barter. Com a situação atual, o produtor não vai no cartório, o cartório muitas vezes está fechado, e foi obrigatório, né? E, de novo, depois que eu consigo fazer uma CPR, uma célula produtor rural, sem ter que dirigir até, sei lá, Rondonópolis, Primavera do Leste, para poder carimbar, pronto, agora eu nunca mais quero fazer uma, né? Acho que depois que você experimentou a experiência virtual, digital, de fazer uma transação sem atrito, sem sair de casa, todos os lados ganham, né? Então, eu vejo algumas barreiras como essas. E eu acho que é um caminho meio sem volta. Então, eu acho que os bancos, eles vinham expandindo as suas operações de crédito agrícola significativamente nos últimos anos. Eles iam adotando algumas tecnologias digitais, como imagem de satélite, entre outras coisas, mas eles ainda faziam coisa muito do jeito old school, né? Tinha agência, tinha um gerente responsável, visitava a fazenda com questionário, também o questionário era no iPad, já não é mais caderno, mas questionário, preenchia aquele questionário para ver se o cara era um bom produtor, validava aquelas informações com dados históricos de satélite e, em cima daquilo, tomava uma decisão usando toda a documentação como lastro, matrícula da fazenda, um contrato CPR para ter o lastro da entrega futura, de soja, etc. Tudo isso, por causa da situação atual, vai ser obrigado a ser feito de forma digital, e fazendo o processo inteiro digital, né? Então, assim, eu acho que você vai ter um empurrão que não vai ter tanta volta assim, não. E aí, uma opinião minha, obviamente eu sou enviesado, mas eu não acho que os bancos, que hoje têm centenas de sistemas legados, tem uma estrutura de distribuição física que eles não conseguem cortar da noite para o dia, por mais que estejam cortando. Vão competir com um player que é nativo digital, que não tem nenhum vício legado operacional e que com essas taxas de juros conseguem levantar FITICs ou plugar em FITICs para poder fazer esse tipo de empréstimo, e principalmente pensando que se o resto da economia vai ser muito prejudicado e o agro não, vai ter um deslocamento e um apetite por crédito para esse setor, que vai ser pouco atingido, que tem um produto que continua em forte demanda e vai continuar em forte demanda, e demanda em moeda forte, em dólar, né? Então, assim, eu acho que o apetite generalizado por financiamento ao crédito agrícola vai crescer pelo lado dos credores. Eu acho que a experiência digital vai se consolidar. E lembrando, o que a gente está falando, né? A Carol comentou de seguradora e tal. O que a gente está falando é o surgimento de uma verdadeira indústria de serviços financeiros para o segundo maior produtor de alimentos do mundo e o maior exportador de alimentos do mundo. Então, é uma mudança tectônica muito relevante. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que, da mesma forma que os bancos não tiveram a menor capacidade de competir com o cartão de crédito no Nubank, que eu também vejo que quem vai ganhar a corrida do crédito agrícola vão ser as fintechs para o agro, né? Eu acho que elas têm uma vantagem competitiva muito forte, que é não ter que prestar atenção no resto do negócio legado e poder focar só nisso e nascer digital. Legal. Malu, não sei, eu acho que estamos se aproximando do final, né? Seria legal cada um dar a sua visão final, aí, sua impressão geral sobre o nosso debate, sobre a situação onde a gente está, para a gente poder caminhar para o encerramento.
Sim, deixamos aberto aí para vocês fazerem suas considerações finais sobre o bate-papo que a gente teve, alguma dica que vocês queiram deixar para quem está começando aí no setor e está com essa preocupação em relação aos investimentos, fica aberto aí o espaço para você. Isso é verdade, uma pergunta também para colocar junto. Se você fosse começaria agora, no meio da crise, ou ficava na trincheira e esperava ver o que acontecia? Boa. Uma pergunta provocativa aí, para adicionar nas considerações finais. Bom, vamos lá, deixa eu começar então. Bem, primeiro, obrigado de novo, Malu e Magnus, acho que esse tipo de coisa é muito legal, acho que é um bate-papo direto, né, e a ideia é que quem estiver assistindo consiga ter inputs e opiniões diferentes, e eu acho isso muito legal, né. Do nosso lado, assim, o que a gente fala, a lojinha está aberta, né, a gente está com um fundo captado, a gente costuma fazer cheques por volta de 5 milhões de reais, né, o que a gente chama de um seed round completo, perto de $1 milhão, mais ou menos. É uma das nossas principais teses, o AgTech, né, talvez a gente, por ser uma das principais teses e possivelmente por ser um dos setores, se não for o que a gente tem mais conhecimento, é sem dúvida um dos que a gente mais tem conhecimento. A gente é muito pique, muito chato para investir, mas a gente está o tempo todo olhando, né. Então, assim, se você é uma empresa de AgTech que tá assistindo, é um investidor, poxa, a gente é porta super aberta, né? A gente quer conversar com todo mundo, acho que a gente já conversou com muitíssimas empresas de AgTech, né? Acompanha várias, né? Que a gente ainda não investiu, mas que a gente é bastante próximo, estamos bastante próximo de uma empresa agora para investir, brasileira, de AgTech, então eu sou super, super otimista com o setor, acho que se tem um setor no Brasil que perdura sempre olhando no longo prazo, tem crises normais, né? Tem crises de quebra de safra, mas no longo prazo é o pilar de sustentação do país, né? E eu acho que a relevância que commodities terão agora serão ainda maiores. É engraçado, né? Porque a gente fala de um mundo de tecnologia, mas o que segura é um mundo muito básico, né? De commodities. Então, eu acho que a tecnologia aplicada a esse mundo básico é o que faz a diferença. Então, a gente segue investindo, a gente fez 2 investimentos nesse primeiro trimestre, deve anunciar mais um agora nos próximos 40 dias. A gente não deixou de fazer deals, muito pelo contrário. Claro que se a gente era crítico, disciplinado e bem meticuloso para fazer um deal, a gente está muito mais, porque de fato, a visibilidade do que vai acontecer com o caixa de uma empresa no curto prazo é muito difícil prever, né? Muito, muito difícil, porque a gente não sabe o timing das coisas, como a Carol falou, ninguém sabe, não vai ser, de repente alguém vai soprar um apito e falar, acabou, gente, pode todo mundo sair para a rua, vamos todo mundo viajar, vamos para comer no restaurante, não vai ser assim, o consumo provavelmente vai voltar de um jeito que não é imediato, né? Então fica difícil prever exatamente qual é o consumo de caixa. Aí, respondendo a tua provocação, Magnus, eu acho que o cara que tem uma boa ideia tem que começar no momento que ele tem a boa ideia, né? Até porque o começo de uma empresa não demanda muito caixa, né? Ou pelo menos as empresas que eu acho que dão certo, elas são... o começo dela é muito de planejar, estudar produto, tentar o produto básico, né? Um grupo de 4, 5 pessoas tentando fazer aquele produto mínimo acontecer, né? Então, isso demora seus 3, 6 meses, né? Então... Eu, pelo contrário, acho que é um ótimo momento para começar um negócio, porque a pressão é menor, né? As oportunidades de mercado que poderiam encantar um empreendedor simplesmente, na minha opinião, não existem, ou serão muito, muito menores, né? Você já começa num momento de aperto de caixa, então você vai implementar esse tipo de cultura na companhia desde o começo. Sempre falo, adoro investir na crise e amo sair no hype, né? Eu não quero investir no hype, eu quero sair no hype, né? A gente quer vender as empresas no hype e a gente entende que é um bom momento de investir agora, né? Agora que você vê que tem estômago, que consegue lidar com essas situações, né? Que consegue sair do buraco, que consegue encontrar soluções criativas, porque no final do dia eu acho que empreender é isso, né? É conseguir chegar do ponto A ao B numa volatilidade gigantesca no dia a dia, né? Poxa, tem momentos que a gente participou de empresas que a gente
em determinados momentos, estavam a pouquíssimos dias de ficar sem caixa e depois saímos do investimento com muito retorno, e outras empresas que sempre tiveram muito caixa não conseguem ser vendidas, né? Então, eu acho que é um ótimo momento para empreender. Eu acho que é o melhor momento que tem para empreender, né? Então, eu recomendo para quem estiver pensando em montar alguma coisa, e quem estiver empreendendo ou quiser empreender e quiser bater papo com a gente, para a gente dividir informações, dividir um pouco do que a gente tem feito, a gente está super aberto para isso. Só mais uma coisa que acho que é legal a gente dividir aqui, até com o Chico e com a Carol, que a gente fez recentemente com o nosso portfólio. A gente circulou um relatório entre as empresas do portfólio e criou um grupo no Slack. E nesse relatório a gente dividiu tudo que cada empresa fez no seu plano de contingência para as próximas semanas e meses. E a gente vai atualizar isso conforme tem uma mudança, né? Então, foi legal porque às vezes acho que o empreendedor se sente só, ele fala, puta, só eu tô me ferrando, né? Eu tô tendo que mandar 60%, 70% das minhas pessoas embora, eu vou ficar sem receita. Poxa, eu escuto, né, LinkedIn, eu vejo o Instagram, tá todo mundo bombando. Então a gente quis fazer uma coisa de peito aberto entre as nossas empresas para ver que tá todo mundo no mesmo barco e tá uma tentando ajudar a outra, né? Quem conseguiu tomar crédito está abrindo portas para esse, quem conseguiu um bridge está abrindo porta para aquele. Então, eu acho que esse é um momento que nós, como gestores, a gente tem que fomentar isso, né? Uma empresa ajuda a outra, sendo do nosso portfólio, sendo do portfólio da SPVent, sendo da Wire, seja o que for. Acho que é o momento de uma empresa ajudar a outra para que elas se fortaleçam, né? Acho que elas precisam se fortalecer para conseguir sair disso de uma forma melhor, né? Então, quem quiser conversar com a gente, porta super aberta aqui na Barna. Vou eu? Eu concordo bastante com o Flávio, que eu estava falando lá no começo, que grandes ideias, grandes empresas saíram de crises, tudo bem, como a gente disse, a crise é completamente diferente, mas empresas saíram de crises como Airbnb, o Uber e tal, né, da crise de 2008, mais ou menos. Então, eu acho que o momento é esse. Óbvio que ninguém está dizendo assim, se você já tem uma empresa que está mais ou menos na ideia nesse período de crise, corre, pega o máximo de informações, pesquisa, faz benchmarking, olha competidores, faz tudo o que você precisa fazer para, no momento que você conseguir, já sair, né, produtizando e vendendo. Mas ninguém está falando para quem, sei lá, está empregado, né, se demita e faça. Claro, é só se a pessoa quiser, e quiser muito, tiver seu próprio caixa pessoal e quiser fazer isso, né? Também é uma oportunidade, porque afinal de contas você está aí, né? Todo mundo fica em casa, hashtag, e pesquisa muito, estuda, olha o setor, entra nele e tal. Em termos de portfólio, eu concordo com o Flávio, a gente já fez isso também na Wire, a gente tem um grupo, não só um grupo de WhatsApp entre os fundadores, mas a gente fez um webinar fechado entre todos. Diferente dos fundos, né, a gente tem 35 empresas em portfólio, e as nossas empresas, elas variam muito de maturidade, de grau de desenvolvimento e maturidade, porque a gente investe mais early stage, até algumas, né, o nosso último investimento, a gente acabou entrando numa rodada série B, que era uma empresa que pegou muitos milhões. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande, isso é legal, pela troca entre eles, porque empresas que têm 4, 5 pessoas, até 10 pessoas, conseguem ver o que uma que já tem 500 pessoas está fazendo para segurar o caixa ou para fazer as coisas. Eles têm trocado bastante, mas, de novo, como é muito diferente o grau de maturidade, tem algumas empresas que estão baita plano, tem empresas que estão aí se virando nos 30 do jeito que pode, né? Mas, de qualquer forma, a gente está o tempo todo tentando ajudá-los também. E, por fim, eu acho que, assim, estamos otimistas em termos agro, acho que é uma das áreas que vai continuar. Estatisticamente, né, algumas pesquisas já mostraram que logo após grandes crises, a economia ela dá um salto, até porque as pessoas querem sair, elas querem fazer, elas querem, né, usar o tempo perdido, então tem uma acelerada, então a gente tem que acreditar nisso também. Acho que pode dar um boom na hora que, se tudo passar, e vai ter que passar uma hora, a gente vai ter uma corrida aí para as coisas acontecerem tudo de novo, e aí vai ser muito mais rápido. E em termos de Wire, a gente continua investindo.
como o Flávio falou, eles investem até 5 milhões, a gente investe até 1. Então, se, por exemplo, você quer um fundo e quer fazer negócios com uma grande empresa, você pode falar com os dois, porque a gente não compete, a gente se ajuda, né? A gente, o Aira, não consegue colocar mais do que isso, mas em compensação a gente tem uma grande corporação e que a gente pode tentar conectar, uma corporação que tem conectividade, que usa bastante disso. Então, o que a gente pede, né? E eu acho que aí é a dica para todo mundo que for buscar investidores e tal. A pergunta de como você vai passar por essa crise virá. Então, já se planeja. Já se planeja para falar assim, tá bom, você vai captar 4 milhões? O que você vai fazer com esses 4 milhões? Ele não pode ser só para passar a crise, né? Porque você está desesperado, ficando sem caixa. A crise, você já tem que ter aí um plano de contingência e tudo bem, vai te ajudar no caixa, mas não pode ser a salvação, o dinheiro do investimento, né? Porque a gente quer saber como é que você vai aguentar. Beleza, se eu te der, você não vai morrer daqui a 6 meses? Porque é isso que o investidor vai querer saber. A gente está disposto a colocar dinheiro, mas a gente não está aqui para salvar todo mundo, porque é impossível. Então, se prepara com isso, né? Coloca aquele slide de o que a gente já está fazendo como plano de contingência e por que o seu dinheiro vai vir só a somar, a exponenciar o nosso trabalho. E no nosso caso de Wayra, se aproxima da gente já imaginando que tipo de negócios você poderia fazer com uma grande corporação como a Vivo. Então, a gente pergunta porque a gente olha para dentro da empresa, eu valido muita coisa lá dentro com as áreas de IoT, o pessoal que olha agro e dados e tudo mais, e fala, olha, eu ouvi essa empresa, o que você acha? Você acha que a gente consegue marcar um call, ver se tem oportunidades de negócios aqui dentro? Então, no nosso caso, é importante mostrar isso, mas a gente está investindo, a gente quer continuar investindo e essa é uma das áreas foco do momento. Obrigada. Bem, complementando aqui para os meus colegas, né, e até com uma prova de que o que a gente está falando aqui em termos de otimismo, de pegada de mercado, é um pouco consenso com alguns outros investidores institucionais e financeiros. A gente está fechando nesse mês, no meio dessa tormenta, um fundo novo de mais de 100 milhões de reais, né, para investir só em AgFoodTech Latam, né. E, obviamente, no mês de março, quando a gente já estava distribuindo os documentos de assinatura finais, todos os investidores falaram, tudo bem, mas explica para a gente qual vai ser o impacto, como que vocês vão agir, casando com o que a Carol comentou. E a gente entrou no detalhe, olha, o agro vai ser impactado dessa forma, essas tendências vão ser dessa forma, a gente acredita que vai ter oportunidade aqui. E todos os setores que a gente discutiu hoje, e mais alguns dentro do mercado agro. E a turma saiu convencida, ou seja, a gente está falando de grandes multinacionais do agro, grandes bancos, instituições financeiras, grandes investidores que fizeram a diligência e olharam e concordaram que essa tese ela continua sólida, né? E eu concordo muito com o ponto que o Flávio colocou. Tem uma grande vantagem de empreender nesses momentos de crise ou de investir nesses momentos de crise, né? A nossa principal matéria-prima, a única coisa que realmente importa quando a gente está avaliando um deal é o capital humano. E nessas crises que você tende a ter um surto do desemprego e muita gente não custa a oportunidade de estar em outro lugar, você começa a ter muita gente disponível. Eu não digo nem só para empreender, mas eu digo para a gente poder recrutar e contratar os melhores talentos que ainda estão em algumas grandes companhias, né? E não precisa ir longe para confirmar o que eu estou comentando. Olha o que aconteceu em 2015 e 2016 no Brasil, né? A gente comentou aqui que a gente acabou de sair de uma crise, mas a gente não tinha nem saído direito, né? A gente beijou o fundo do poço em 15 e 16, 17 e 18 continuou lá, crescendo 1%, um pouco mais ao ano, e esse ano, que era a grande promessa, né? Apareceu esse cisne negro aí. Mas se você olhar aqueles anos, 15 e 16, são os anos que esses unicórnios estão aí no mercado, ou foram criados, ou no mínimo explodiram, né? Nubank, Creditas, 99 Táxi, Log,
entre tantos outros, né? Quando você fala de destruição criativa, empreendedorismo de alto impacto, você não depende da economia crescer, você está crescendo dentro de mercados existentes e você está crescendo dentro de grandes transformações. Esse tipo de crise acelera a transformação. Tem um processo darwiniano, que é uma seleção natural fortíssimo, e as empresas ficam desesperadas para pensar fora da caixa, buscar redução de custo, e hoje, com um preconceito que tinha alguns anos atrás, hoje não existe, que, né, quem cresceu nesse business há muitos anos atrás sabia que contratar uma startup era perigoso. Contratar uma IBM ou uma Microsoft, você nunca ia ser demitido mesmo se fosse errado. Mas nos últimos anos para cá, você começou a ter meta para trabalhar com startup, né? Então, o acesso B2B ficou muito menos complexo. Então, eu acho que o momento é muito propício, né? Não estou falando para ninguém pedir demissão e empreender no meio da crise, tá? Só para deixar bem claro. Mas eu acho que o momento é bem propício para se construir uma grande companhia. Tem bastante material na internet que você consegue ver as grandes empresas, 3M, que foram criadas durante períodos de enorme recessão ou até depressão, né? Então, realmente são momentos que têm o seu vento a favor. A gente também vai continuar a investir. A gente acha que o momento é de oportunidade, tá? A gente vai estar escrevendo cheques em dólar de 750 mil a 1,5 milhão de dólares, estão mais ou menos nesse tamanho que o Flávio citou também, 3,5 a 5 milhões de reais, e reservando bastante dinheiro para as rodadas subsequentes. O que a gente vai exigir, e a Carol já levantou essa bola, e qualquer pessoa que for sentar na frente do investidor faça esse dever de casa, tem uma profunda análise de como que a crise atual, Covid, impacta teu business no D0, D30, D60, D90 e no longo prazo. Quais são as mudanças sociais que a gente vai ter de comunicação virtual, de virtualização, de engajamento, o que vai mudar e como que teu business será impactado, né? Se você estava querendo montar uma startup de feiras agrícolas, talvez não seja o melhor momento, né? Ou pelo menos pense bem como que você vai fazer, mas tem essa resposta na ponta da língua, porque não saber ou não responder vai passar uma percepção de despreparo, tá? Eu fiz umas 18 reuniões com investidores nos últimos 50 dias, eu vou te falar que todas elas a estratégia e o modelo de preparo e análise, como que isso vai mudar por causa do Covid, foi o tema principal, tá? E um ponto que eu tenho percebido também, tá? Muito gestor de fundo está aproveitando o momento para entender como que o empreendedor pensa numa situação de alta pressão e estresse, né? Então, uma pergunta normal é: o que você fez quando começou a crise? E a pior resposta: eu não fiz nada, não, eu acho que a gente vai passar, não, eu acho que vai que dá, não. É uma ótima forma que o investidor tem para avaliar como que esse cara se performa ou se comporta numa situação de extrema adversidade, né? Se ele é irresponsável, se ele é excessivamente arrojado, ou se ele faz o que tende a ser a resposta certa, né? Ele se prepara para o pior e torce pelo melhor. E tem que ter isso na ponta da língua. Então, essa é a minha recomendação. Eu acho que para quem tem negócio contracíclico, e contracíclico não só pensando na recessão, mas também pensando nos impactos gerais dessa crise, vai estar beneficiado, né? Vai ter uma oportunidade aí para conseguir morder um pouco do bolso que sobrar, tá? Muito legal, cara, adorei a nossa conversa, queria agradecer muito o tempo de vocês, a participação, achei que foi muito relevante os insights, acho que o nosso público vai adorar, o nome do Pulse também, o AgriHub, que eu represento, e seguimos em contato e esteja ligado no nosso próximo Hora da Prosa aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente, valeu pela iniciativa, muito legal. Obrigada pelo convite. Uma honra, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada a todo mundo que assistiu. Na próxima semana, então, não percam, a gente vai falar sobre ferramentas de gestão e como uma boa gestão pode ajudar as empresas nesse momento de crise. Obrigada pela companhia, Magnus, e a todos vocês que aceitaram participar, e até a próxima.